Olá, amados, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 45, capítulo 8, como obter os resultados que deseja, página de número 127. Se nós desejamos alguma coisa e ficarmos atentos a esse capítulo inteiro, nós vamos saber como colocar esse desejo em prática. Por que colocar os desejos em prática? Porque ele disse que há 3 passos para alcançar os nossos desejos. Então é o mesmo que colocar esse desejo em movimento e ele concretizará como objetivo no nosso mundo da forma. Os 3 passos para o sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer 3 passos básicos. Bom, se nós tínhamos dúvida como orar, aqui o Dr. Joseph Murphy já vai nos direcionar para a gente ter, no mínimo, uma ideia do que está acontecendo nas nossas orações, nas nossas meditações. Primeiro, reconheça ou admita o problema. Primeiro passo. Gente, qual que é o problema? O problema pode ser, eu acredito na oração. Talvez o seu problema seja esse. Eu acredito realmente? Eu acredito que o meu maior problema é não confiar que tem uma solução para tudo. Talvez seja esse o seu problema. Outra coisas que nós podemos observar dentro desse processo. Às vezes a pessoa tem um declínio moral e ele não quer admitir porque já está estudando. A pessoa tem falta de valores e falta de um princípio, de uma vida reta. Aí ele fica se auto-enganando, ele fica tendo aquelas crenças falsas que não vai levar ele ao objetivo. E nós precisamos entender isso, nós precisamos querer compreender isso. Eu quero deixar esses desejos que eu tenho de viver essa experiência para ter uma vida espiritual, porque, amados, a vida espiritual ela é uma renúncia. Ela não pode ser um sacrifício, mas ela tem que ser uma renúncia. Todas as pessoas que levaram muito seriamente essa filosofia de vida, ela tem que ser uma renúncia, mas que ela não pode nos trazer dor. E você pode estar perguntando, como que eu posso deixar uma coisa que eu gosto sem me trazer dor? Porque essa dor, ela não é uma dor real. Quando você deixa algo destrutivo e você acha que você está tendo uma dor por deixar aquilo, ela não é uma dor real. Ela é uma dor criada pela sua mente. Uma pessoa que deixa um relacionamento, uma pessoa que não vai levar ela a lugar nenhum, uma pessoa que não a respeita, uma pessoa que não compactua com os mesmos objetivos de vida, e ali por a convivência a pessoa pode dizer assim que ela tenha sentido uma dor naquela separação, mas ela não é uma dor real, é uma dor que ela criou na mente dela. Então nós precisamos avaliar qual é o problema. O Dr. Joseph Murphy diz que o primeiro passo é reconhecer ou admitir o problema. Segundo, transfira o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de resolver. Gente, nós já falamos tanto sobre isso. Se você realmente quer resolver aquilo, gente, aqui é uma prática muito precisa, mas você precisa querer resolver. Quando você transfere o problema, o contraste
para sua mente subconsciente, ela vai trazer resposta, não tem como não trazer resposta. E às vezes você pode dizer assim, mas eu não consigo perceber a resposta. Será que você admitiu o problema? Talvez o problema é você não querer resolver. Volta no passo 1 e reavalie. 3. Relaxe com convicção profunda de que já obteve o que pediu. Você vai relaxar. Se você tivesse aquilo já resolvido, como que você se sentiria? É esse comando que você tem que dar. Se eu fosse rica hoje, como que eu me sentiria? Eu estaria preocupado com conta, com dívidas? Não. Então, como que eu sinto? É isso que nós precisamos avaliar. Como que eu me sinto? Como que eu me sinto? Primeiro passo, admite o problema. Segundo passo, transfira para a sua mente subconsciente. Terceiro passo, sinta como já tivesse a solução daquilo. Se você sentir como se você tivesse, aquilo parece menor do que você via aquela aparência. Se ele é menor, então você tem a solução já. Ponto. Reflita sobre esses 3 passos. Volta na página 127. Copia no teu caderno. Coloca como dever de casa. Sinta como se você realmente fosse a pessoa mais grandiosa por entender essa lei imutável da mente. Dúvidas, hesitação, nada mais faz do que enfraquecer a prece. Grifa essa frase. Dúvida e hesitação é neutralizar a sua oração. Lembra que eu sempre falo nas aulas que quando eu percebo que eu não estou fazendo uma oração ali concentrada, eu paro e vou analisar o que é que realmente está acontecendo. Às vezes eu preciso negociar, eu preciso tirar um tempo do meu dia para organizar algumas coisas, porque como eu preciso de uma certa ordem física, a minha mente também necessita dessa ordem mental. A minha mente necessita dessa ordem mental. Para me concentrar, eu preciso dessa organização. Aí você pode estar perguntando, tá bom, se você estiver no meio do caos, então você não vai orar? É para isso que eu mantenho uma ordem. Porque se for uma emergência, eu já tenho ali uma certa convicção. E cada um vai fazer da forma que faz mais sentido para ele. Eu estou dizendo a maneira que eu entro em conexão com a energia cósmica, com Deus, com o Espírito da verdade, o que você entender. É a minha maneira, você tem a sua. Dr. Zé Murphy traz vários, por isso que esse livro tem, deixa eu ver quantas páginas, 300 páginas talvez, 300 páginas, mas ele poderia ter resumido isso daqui em 2 páginas, em uma frase, mas ele foi dando várias e várias e várias técnicas, maneiras, história, para te levar à consciência. Por isso ele precisa de vários capítulos, até vários livros, para tentar explicar uma coisa que nós precisamos de maneiras diferentes para compreender, pelo nível de consciência de cada um. Então, primeira coisa, você está fazendo uma oração, você não está tendo o objetivo, o resultado do objetivo que você quer? Reavalia isso daqui, porque senão você vai perder tempo na vida. Seja mais consciente dessas verdades. Eu estou duvidando, eu estou hesitando ali dessa prece. Eu acredito mesmo que uma oração simples, como cria em mim, ó Deus, um coração
puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acredito nesse poder dessa oração. Eu acredito que esse versículo tão pequenininho pode fazer mudança extraordinária na minha vida? Será que eu acredito mesmo? É essa reflexão que você precisa entender. Napoleão, com uma simples frase, ele teve o despertar da consciência dele. Mas é só aquela frase que fazer vai mudar? Não, claro que não. A hora que ele teve a consciência, a ideia, ele pôs ela em prática. E parecia absurdamente, até ele duvidou. Mas ele ouviu a voz da intuição dele, ele ouviu o palpite, ele ouviu a inspiração que veio do eu interior dele. E ele pôs em prática. Foi uma fé inabalável. Mas se você duvidar, para e volta ao passo 1. Reavalie o seu problema. Admite ele. Jamais diga a si mesmo como eu gostaria de ser curado ou tomara que funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. Lembra do Neville? Ele fala justamente o tom, sabe aquele ponto? É justamente a Bíblia fala desse ponto que nós tocamos e nós temos a certeza da oração está sendo cumprida, a promessa de Deus está sendo cumprida. Vou repetir, o sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom. O seu acreditar, a sua fé é o que vai dar o tom. Quando você coloca toda a sua fé, você sentiu aquilo vai acontecer. Eu tenho mania de dizer que se eu sentir uma parede pintada, eu vou dar um jeito de pintar ela. Se eu sentir uma mesa num lugar, ela vai dar um jeito de ser posta ali. Se eu sentir uma viagem, eu vou viajar. Então nós precisamos compreender e meditar sobre essas palavras poderosas. A harmonia é sua, convença-se de que terá saúde. Amados, eu gostaria de abrir um parêntese aqui, porque talvez as pessoas ouvem essa aula e pode pensar assim, mas como que eu vou sentir isso? Como que é sentir uma parede pintada? Como que é sentir um curso? Como que é sentir o que você sabe, sendo que você não sabe? Como que eu sinto que eu já sou uma terapeuta de sucesso? Eu acredito que se você não consegue compreender isso, você precisa querer entender. Você precisa querer entender. Observa se você compreende isso. Essa era uma das dúvidas que eu tinha lá atrás, porque as pessoas não explicavam com essa clareza que eu explico. As pessoas não falavam isso para mim, sinta a parede pintada, porque parece que isso não é possível. Não, você não pode sentir a parede pintada, você só pode ver que a parede foi pintada. Não é verdade. A parede só vai ser pintada se você sentir a parede pintada. A viagem só vai ser concluída se você sentir a viagem. Você só será um terapeuta profissional respeitada se você sentir a terapeuta antes, até mesmo de você fazer um curso. Antes. Você só vai sentir ser mãe, se você só vai ter um filho se você sentir ser mãe. Você precisa querer pensar sobre isso. Isso é pensado. Eu não posso
passar para você o que é sentir a parede pintada, porque foi eu que senti a parede pintada. Talvez o seu interesse não é uma parede pintada. Estou dando esse exemplo porque estou ainda terminando uma reforma. E quando uma coisa parece impossível naquele momento, porque você pode pensar assim, mas uma reforma não é impossível. Não é para você, talvez você tenha grana para isso, mas para uma pessoa que não tem nenhuma casa, mal consegue pagar o aluguel, isso é impossível para ela. Talvez para você isso é possível, mas para uma pessoa que não tem mal o emprego, o salário do emprego dele dá para pagar as contas, para ele isso é impossível. Talvez por você até mesmo não refletir sobre isso, que você não tenha confiança e nem fé. Talvez você não precisa fazer uma reforma. Talvez você não precisa preocupar com isso, porque você tem alguém que faça isso. E se você não estimular a sua mente a pensar sobre isso, a hora que chegar a pensar sobre uma cura ou passar um conhecimento para alguém, você ir a um velório e ter que dar uma palavra de conforto para uma pessoa, você não vai nem conseguir fazer isso, porque você vai estar com a mão vazia. Se você não consegue nem parar para pensar sobre como é sentir uma mesa naquele lugar, como que você vai sentir o luto, a dor da outra pessoa? É isso. Você precisa parar aqui nesse ponto e refletir. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Percebe? Aqui está uma chave extraordinária. Você se torna eficiente, você só se torna eficiente, independente de onde seja, quando você transforma-se no veículo curador da mente subconsciente. Você só se torna eficiente quando você se torna um veículo para aquela tinta chegar à parede. Gente, se a maneira que eu estou explicando não ficar claro, de verdade, vocês têm que voltar lá para ler aqueles livros rasinhos. Porque aqui não tem como você não entender uma aula dessa. Você se torna o veículo para que a tinta esteja na parede. Eu não estou falando que você é o pintor, não. Porque não precisa necessariamente você colocar a tinta na parede. Não é quem vai colocar a tinta na parede. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que é o veículo que se torna aquilo possível. Aí você pode contratar o pedreiro, você pode pedir para o seu marido, você pode pedir para sua esposa, você pode fazer, independente, quem quer que seja que vai executar aquela ação. Eu não estou falando quem vai fazer aquela mão de obra, eu estou falando o que o Dr. José Moore acabou de desenhar. Você se torna eficiente. Ao transformar-se, você se torna aquilo que você deseja. Expliquei para vocês que em um determinado momento eu comprei um cristal em forma de coração, ele era grande e um valor bem alto. E eu lembro de um professor falar exatamente isso para mim. Marta, você se torna uma excelente vendedora porque você se torna a venda, você se torna o objeto de negociação. Você se torna rico, a pessoa é rica porque ela se torna o próprio dinheiro. Gente, isso que as pessoas dizem, entra na vibração do dinheiro. Entra na vibração do dinheiro. Fez sentido? Gente, presta atenção nesta aula. Vou repetir essa frase. Você se torna eficiente ao transformar-se em veículo do poder curador infinito da mente subconsciente.
você se torna eficiente em transformar, quando você se transforma no veículo do poder curador infinito, o poder curador, você se torna veículo dele, da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Quando você se torna isso, o poder curador, o poder do dinheiro, o poder da negociação, o poder de ser um excelente profissional. Se você já é um profissional, se você quer ter mais credibilidade, você se tornar esse poder, as pessoas já chegam em você e digam: meu Deus, essa pessoa é muito boa no que ela faz. É isso. Em seguida, relaxe. Entregue-se ao poder que ele possui. E diga ao estado ou à circunstância em que se encontra: isso também passará. Seja uma doença, você olhará e dizer: isso também passará, porque agora eu me transformei no veículo poderoso do poder do meu subconsciente. Vamos pensar na possibilidade de você ser um excelente terapeuta, onde você é o veículo do poder, aonde você auxilia a outra pessoa se tornar o poder. Você não vai curar a pessoa. Jesus não curou. Ele mostrou o veículo no outro. Por isso ele disse: a tua fé te curou. Foi isso que ele disse. Por isso que as pessoas chegavam até o próprio Cristo, porque as pessoas achavam que ele poderia curar, mas aquela pessoa que estava enfermo não. E o mestre, a função dele na terra foi nos mostrar isso. Por isso que a Escritura diz que ele veio para salvar-nos dos nossos pecados, porque quando nós entendemos, nós nos curamos, nós corrigimos um erro, nós saímos daquele declínio moral e se tornamos pessoas retas, altruístas, pessoas com valores, com princípios, com ética de condutas e moral. Através da relaxação e convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isso, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e manifesta-a como realidade concreta. Começa a perceber, começa a pensar sobre se realmente você acredita nisso. Se eu me tornar o veículo de uma coisa que eu quero vender, digamos que você queira vender alguma coisa, por que as pessoas dizem que eu sou muito boa para vender algo? Porque eu me torno aquilo, eu me torno aquela mesa, eu me torno aquela geladeira, eu me torno aquilo que eu quero vender, eu me torno aquilo. Quando eu faço isso de uma forma muito consciente, é rápido um processo de manifestação daquilo que eu quero. Mas é isso que eu disse numa aula anterior e até mesmo no início dessa, eu negocio, eu preciso de uma ordem para que eu possa fazer esse processo de relaxar, de receber inspiração, porque a hora que eu receber essa inspiração, eu vou mandar aquele post daquela imagem, daquele objeto para a pessoa certa, eu vou postar numa rede social certa. Não é que alguém vai bater na sua porta como se fosse uma magia. Ai, você tem isso para vender? Não, gente, você vai ter que ser o veículo, você vai levar a informação, você vai levar o post para a pessoa certa, você vai falar com a pessoa certa, você é o veículo. Se você é o veículo,
É você que leva. Cristo não disse isso para a samaritana? Se você soubesse quem te pede água, você que me pediria, porque quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Porque eu, sendo o veículo, é eu que levo. E não é eu que levo a paz, eu sou a própria paz. Se eu levar a paz, tem que ter muita paz. Se é eu que levo alegria, alegria é um estado de consciência. Eu sou o veículo do estado de consciência. Eu não vou se tornar um palhaço de circo para fazer micagem, para fazer malabarismo, para uma pessoa rir, não. Porque vai ter dias que eu não vou conseguir estar bem o suficiente para fazer essas ações para alguém rir, para contar uma piada. Então um dia isso vai se esgotar. Mas eu me tornando o veículo, aí sim, nunca faltará. Gostaria que você meditasse sobre isso. Gostaria nem de incluir outro assunto aqui para que você fixasse isso profundamente na mente. Medita sobre isso, volta na página 127. Os 3 passos para o sucesso da oração. Cria os seus próprios métodos científicos de orar, para que você possa ser eficiente em tudo que você o fizer. Seja o veículo no seu trabalho, seja o veículo na cura de outras pessoas, seja o veículo do sucesso de outra pessoa. Não seja egoísta. Seja o veículo nas orações de alguém, seja o veículo na vida, no amor, na conscientização de alguém. Seja o veículo para o seu próprio sucesso. E nós nos encontraremos na próxima aula. Até lá.